Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre algo assustador que está acontecendo com Bitcoin e Ethereum dentro das corretoras. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a perspectiva dessas duas moedas nas próximas semanas e nos próximos meses com base em um movimento que vem acontecendo dentro das corretoras e ignorando um pouco essa oscilação que estamos tendo agora no curto prazo. Existe um conceito que quanto menor o nível de Bitcoin ou Ethereum, seja qual moeda for dentro das exchanges, mais fácil é para ter altas ou baixas nos ativos, porque existe um choque de oferta, né? Se tem poucos bitcoins para serem comprados dentro das exchanges, né, vai ser mais fácil fazer o preço subir, porque tem menos bitcoins em circulação, a maioria vai estar encarteirada ou dentro dos ETFs. Então, desde 2023, nós temos uma queda drástica da quantidade de bitcoin dentro das exchanges. Tínhamos ali cerca de 3,2 milhões de unidades de bitcoin ali em maio de 2023, isso chegou até a subir um pouco mais aqui no início de 2024, depois que tivemos a aprovação dos ETFs, que foi mais ou menos aqui, né, onde eles começaram a comprar Bitcoin, né, quanto maior a demanda pelos ETFs, mais os ETFs compram Bitcoin diretamente, vemos uma queda dentro das reservas de Bitcoin nas exchanges. No final do ano para cá, nós vimos esse movimento se acelerando e se intensificando ainda mais. Então, tínhamos ali cerca de 3 milhões de unidades de Bitcoin nas exchanges e isso caiu rapidamente para 3 milhões, depois tivemos mais uma queda na metade desse ano para 2,9 milhões. Aqui teve uma leve alta, né, as pessoas voltaram a vender seus bitcoins e aí depois dessas últimas semanas tivemos mais um período de queda e o nível nas exchanges está ali em cerca de 2,7 milhões de unidades de bitcoin. Só para dar uma noção de quão grande isso é no bitcoin, hoje o bitcoin está ali valendo cerca de 88.900, né? Teve já uma queda no último ano de 12% nos últimos 12 meses, né? E o mais importante é o seguinte, a quantidade de bitcoin em circulação. Nós temos ali cerca de 19,9 milhões de unidades de bitcoin em circulação e o teto máximo serão 21 milhões de unidades, que será minerado até 2140. Então até vou colocar aqui, 2140, teríamos ali cerca de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Só que tem um detalhe, dessas 21 milhões de unidades, cerca de 6 milhões já foram perdidas para sempre. Estão em carteiras inativas, que não tem nenhuma movimentação e provavelmente são Bitcoins que não tem mais acesso, não tem como acessar. Ou seja, no total temos ali cerca de 13,9 milhões de unidades de Bitcoin, sendo que daquela parte que restou, mais ou menos 2,7 milhões estão dentro das corretoras hoje. Isso é praticamente 20% do total de Bitcoins que serão negociados aí no mundo. Só que nos últimos meses, mesmo com essas quedas e correções, a quantidade de Bitcoin vem diminuindo dentro das exchanges, ou seja, existem baleias, existem pessoas institucionais, os ETFs, as empresas de tesouraria, eles estão acumulando uma parte desses Bitcoins. Geralmente o institucional compra Bitcoin via OTC, mas o varejo, algumas baleias compram dentro das corretoras mesmo. E esse nível vem caindo drasticamente. Ou seja, quanto mais a médio ou longo prazo pensamos no Bitcoin, maiores são as chances de termos aquele choque de oferta no preço do Bitcoin, porque ele está cada vez mais escasso, não tem tanto Bitcoin assim para todo mundo, e as reservas dentro das exchanges estão caindo rapidamente, porque no prazo de 1 ano e meio apenas tivemos a saída de cerca de 500 mil unidades de Bitcoin das exchanges. Só que o mais interessante de tudo isso não é o Bitcoin, é o Ethereum, porque o Ethereum de 2022 para cá, ele tinha mais de 24 milhões de unidades dentro das corretoras, e isso vem caindo rapidamente de forma bem drástica. Em 2024 já eram 19 milhões de unidades de Ethers dentro das exchanges. Esse ano nós tivemos uma queda ainda mais acelerada e mais rápida dos Ethereums. Tinha ali cerca de 21 milhões de unidades em abril de 2025, que foi durante aquele crash do mercado, né, onde o Ethereum bateu menos de $1.300 por unidade, e também coincidiu com o período que as baleias, os institucionais, começaram a acumular Ethereums a uma taxa sem precedentes. Então o Ethereum, em pouquíssimo tempo, ele saiu lá dos $1.300 e bateu lá os $4.800, que foi o seu topo histórico de 2021. Nesse período, a quantidade de Ethers dentro das corretoras vem caindo drasticamente, ou seja, Ethereum também está sendo comprado dentro das corretoras e estocado em carteira. Também podemos ter um movimento de compra de Ether para colocar em stake. Então, esse processo vem acontecendo e as reservas das corretoras também vêm diminuindo drasticamente em Ethereum. Tanto é que hoje temos ali cerca de 16 milhões de unidades de Ethers dentro das exchanges. Isso é muito pouco. Esse é um número bem baixo, ainda frente à quantidade de Ethers que existem hoje em circulação. Olha lá, hoje o Ethereum está valendo $3.000 mais ou menos, né? Com valor de mercado de 366 bilhões, ele chegou até a 400 bilhões nesse ciclo. Tem um supply total, ou seja, uma quantidade de Ether de 120 milhões. Então, dentro das corretoras temos cerca de 16 milhões, então dá um pouco menos de 20% da quantidade total de Ethereum em circulação. O max supply do Ethereum ainda é infinito, né? Por mais que ele não esteja tão inflacionário neste momento, os
supply total do Ethereum ainda não tem um limite, ou seja, diferente do Bitcoin, o Ethereum ele é ilimitado por enquanto. E o interessante do Ethereum é que, além dessa queda dentro das reservas das corretoras, institucionais vêm comprando como empresas de tesouraria que seguem a mesma estratégia da Strategy para Bitcoin, só que fazem no Ethereum, que é a Bitmain. Então, hoje, por exemplo, a Bitmain fez compras de Ethereum novamente. Então, foi rastreado aqui na carteira da Bitmain, ó, mais compras de Ether, ó, compra de Ether de novo. Há 21 horas atrás, ó, mais compras de Ethereum. 3 dias atrás, 30 mil Ethereums foram comprados, ó, 91 milhões de dólares. Aqui nas últimas horas foram cerca de 130 milhões de dólares. 4 dias atrás, ó, mais compras de Ether, 19 milhões. 6 dias atrás, mais compra de Ether ali, ó, 50 milhões de dólares. Aqui uma semana atrás, outra compra de Ethereum, ó, 60 milhões. Então nessas correções a Bitmain vem acumulando forte Ethereum. Existem algumas carteiras de institucionais também acumulando bastante Ethereum nesse período de correção. Então, ignorando um pouco esse curto prazo, né, que está bem incerto, com bastante oscilação, talvez uma formação de fundo para depois uma retomada de alta, o médio e longo prazo ele é bem otimista tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. Então, os dois estão sendo amplamente acumulados por institucionais, carteiras do varejo e também baleias. Estão comprando, tirando das corretoras e acumulando. Isso é um bom sinal para médio e longo prazo. Mas o que é que está influenciando no curtíssimo prazo? Principalmente o mercado de alavancagem. Então, como podemos ver aqui no gráfico do próprio Bitcoin de um ano, no mapa de liquidações, né, onde estão as maiores concentrações de capital para as baleias, né, para o institucional principalmente querer levar o preço para aquela região para capturar o máximo possível de liquidez. Temos algumas zonas, tá? Algumas regiões. A região para baixo seria ali 72 mil dólares. Tem ali cerca de 7,3 bilhões de dólares nessa região de pessoas que estão se alavancando, pegando dinheiro emprestado nas corretoras para apostar na alta do mercado. Só lembrando e contextualizando, né, quando o preço atinge as regiões de liquidação, basicamente as pessoas perdem o dinheiro que elas deram de garantia na corretora e assim a corretora ela ganha dinheiro. Exatamente por isso que esse mapa é extremamente importante de acompanhar ainda mais para essas oscilações de curto prazo. Inclusive, se você olhar, de certa forma, existem padrões, né? Por exemplo, nos finais de semana o mercado vem caindo. No início da semana, o mercado faz alguma recuperação. Isso são padrões que o institucional utiliza para fazer essas liquidações. Então, dia 5, sexta-feira, o mercado caiu para liquidar quem está abrindo long. Lembrando que a maior concentração está aqui na parte de baixo. Ó. Até os 72, 73 mil dólares é a região com maior concentração de ordens para serem liquidadas. Só que, se o mercado cair até essa região, ele vai desconfigurar a tendência de alta que ele está construindo agora. Então, se ele perder e cair até essa região, seria um problema, porque aí levaria mais tempo para o mercado voltar a subir. Só que tem um detalhe, em todas as correções que tivemos no Bitcoin durante esse ciclo, né, geralmente ele faz um segundo teste num fundo mais baixo do que o fundo construído. Então hoje nós temos este fundo aqui nos 80 mil dólares. Geralmente, né, ele busca o fundo uma vez e ele retesta outra vez. Então aqui, nessa última correção de 34%, ele fez um fundo, fez um reteste num fundo mais baixo aqui nos 76 mil, aqui foi 78 mil. E depois de 30 dias, ó, repara aqui, ó, dia 10 de março, aqui era dia 10 de abril, ele fez outro teste num fundo mais baixo do que este outro fundo aqui. Depois de tudo isso daqui, levou 52 dias, aí o Bitcoin ainda entregou mais um movimento expressivo de alta, né, de 70% em 3 meses. Então agora passamos pelo processo de correção mais forte. Ele fez o seu primeiro fundo aqui nos 80 mil dólares. Ele até poderia ainda fazer um reteste aqui numa zona mais baixa. Aí nesse curto prazo, né, essa construção de alta que ele vem fazendo agora, ele perderia essa estrutura. Aqui seria a oportunidade de compra, na minha opinião, de novo, tá? Então a gente poderia ter outra oportunidade de compra para aí sim tentar pegar uma retomada do mercado para cá, para essa região aqui. Então se nós puxarmos o mesmo padrão desta fase aqui, que é um padrão de liquidações basicamente, né? Ele liquida o excesso de alavancado em long, depois ele liquida o excesso de alavancado em short no curto prazo, liquida mais uma vez os longs, liquida quem está shortando e ele vai liquidando até aparecer alguma coisa mais forte para empurrar o mercado para cima de novo. Então se ele repetir a mesma configuração daquele período, ó, repara no seguinte, aqui é fundo, aqui seria o segundo fundo, né, onde ele coincidiu com uma correção mais forte, mas ele não caiu tanto assim quanto naquela fase de correção. Aqui ele lateralizou por um longo período, aqui seria dia 31 de dezembro mais ou menos, ele faz o último fundo para aí sim entregar uma alta de janeiro até abril. Aí de abril em diante a gente poderia ter de novo uma reversão de tendência de alta para uma tendência lateral e depois uma tendência de baixa. Agora de dezembro para janeiro nós estamos num processo de reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta novamente. Essa é a configuração que eu vejo no momento. Se ele vai repetir um fundo duplo, um fundo triplo antes de subir, não tem como saber. Mas o que dá para saber é, acompanhando esse mapa de liquidação,
liquidações, você sabe quais são as regiões de interesse do institucional. Então, abaixo seria 72 mil dólares no máximo, tá? Porque depois não tem interesse para o institucional derrubar o preço ainda mais. E acima tem um alto interesse até a região dos 101 mil dólares, porque ele tem ali cerca de 2,6 bilhões. O mesmo valor que tem aqui embaixo, ó, nos 72 mil dólares. Tem 2 bilhões aqui já tem um pouco mais, ó, 2,6 bi. Então tem mais gente shortando o mercado hoje, ou seja, mais dinheiro shortando o mercado do que apostando na alta do mercado. Depois do 101, caso ele continue subindo, a próxima zona de interesse está ali nos 110 mil dólares, né? Aqui já tem bastante dinheiro, entre 110 a 120 mil dólares, já temos ali cerca de 6,2 bilhões para o institucional coletar. Acima dos 120, né, que é uma barreira muito forte para o preço hoje, tanto é que é uma zona de ausência de liquidez, que as pessoas nem arriscam colocar o seu preço de liquidação aqui, então é uma resistência forte os 120 mil dólares. Se o Bitcoin passar, aí nós temos a zona de maior interesse de todas, que são os 126 até ali a região dos 134 mil dólares. Aí, nesse preço, já estamos falando ali de quase 10 bilhões de dólares para serem liquidados. Então sim, o mercado tem o potencial de chegar no máximo naqueles alvos citados, né? Caso ele continue caindo e perca a estrutura de alta atual. Acho difícil de acontecer, mas poderia acontecer no padrão do ciclo do Bitcoin, de curto prazo. Mas a principal região de interesse está acima do preço atual. Por isso que, se o Bitcoin corrigir mais, né? Ou hoje mesmo, hoje já é um dia de compra, por exemplo, mas se ele cair mais do que hoje, seria outro dia de oportunidade de compra para pegar pelo menos essa recuperação para liquidar quem está shortando o mercado. Então é isso daqui que vem movendo o mercado nesse curto prazo. Enquanto não temos mais perspectivas positivas ou negativas da macroeconomia, porque os dados estão atrasados, ainda tem incerteza sobre corte de juros, por enquanto estamos nessa situação. Para Ethereum é a mesma coisa, pegando aqui no gráfico de longo prazo, de um ano. O Ethereum tem também regiões de interesse, principalmente na parte de baixo do preço, ou seja, aqui nos 3 mil dólares, até ali, região dos 2.300 dólares, temos cerca de 2,9 bilhões de dólares para serem liquidados, que é a região de maior concentração de apostadores de alta. Abaixo disso tem outra região aqui até 1.300 dólares, que já somam ali 5 bilhões de dólares. Ou seja, o Ethereum tem uma característica um pouco diferente do Bitcoin na parte de baixo. Enquanto o Bitcoin já limpou a maior parte dos apostadores de alta, o Ethereum ainda tem bastante gente apostando na alta dele nessa parte de baixo. Já na parte de cima, até os 4.200 dólares, já temos ali cerca de 3,5 bilhões de dólares. E depois lá nos 5.000, que é a principal região de interesse também, ó, tanto é que está mais amarelinha aqui, que tem mais dinheiro concentrado nessa região, já temos ali cerca de 5,8 bilhões. Então, aqui embaixo tem 5 bilhões, até aqui tem 2,8 bilhões, até 4.200 tem 3,5 bilhões e até os 5.200 dólares temos 5,8 bilhões de dólares, ou seja, o Ethereum está mais dividido, né, entre apostadores de baixo e apostadores de alto. Então, basicamente, enquanto o curto prazo, os próximos dias, as próximas semanas são um pouco mais incertos, podendo ainda ter alguma liquidação dos apostadores de alta, né, nesse momento, com mais correções no preço do Bitcoin e do Ethereum, o médio e longo prazo eles são extremamente otimistas, porque nós estamos vendo uma queda drástica na quantidade de Bitcoin em circulação e Ethereum também no mercado. Isso coincide muito com o choque de oferta que pode acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos dentro desses dois ativos. Então, enquanto eles estão relativamente subvalorizados a preços mais baixos, para o médio e longo prazo podem ser grandes oportunidades de compra e acumulação. Já para aqueles que estão vendo curtíssimo prazo ou curto prazo, sim, a gente ainda tem bastante incerteza com muitas oscilações. Coisas que são importantes são aquelas coisas relacionadas à macroeconomia, como por exemplo, o corte de juros, que deve acontecer daqui 4 dias, ou seja, na quarta que vem existe 94% de chance, pelo menos precificado aqui no Polymarket, né? Aquele site de apostas que funciona como mercado preditivo, né? Ele tem sido muito assertivo, acertou inclusive quem seria o presidente nos Estados Unidos, já que dentro da CME eles colocam ali como 87% do mercado acreditando em um corte de 0,25, também é algo bem relevante. Geralmente o Fed, ele tem seguido exatamente a expectativa do mercado, então provavelmente teremos cortes de juros no dia 10. Outra coisa importante, começaram a sair os dados que estavam atrasados, então saiu o dado da inflação de setembro, ela veio em linha com o esperado no mercado, e o núcleo da inflação, que o Fed adora analisar, ele veio abaixo do esperado. Isso daqui é bom, tá? Então o esperado era 2,9, veio em 2,8. É alta essa inflação, não é um bom sinal, só que como veio abaixo do esperado, é um bom sinal, basicamente. Outra coisa que é interessante, falando de Ethereum, é que ele acabou de passar por um processo de atualização do seu sistema. E ele acaba de receber a atualização Fusaka, que também deve impactar diretamente no choque de oferta do Ethereum no mercado.
Porque basicamente um problema que o Ethereum tem hoje são as camadas 2, né? Por mais que elas sejam muito boas para quem utiliza, para o Ethereum não tem sido muito bom porque elas competem com o Ethereum. Então a camada 2, né, como por exemplo a rede da Arbitrum, da Optimism, da Base, da Polygon, elas surgiram para solucionar problemas da rede Ethereum, que é principalmente o custo da transação. O custo da rede Ethereum é muito alto, só que ela é a rede mais segura. Aí a camada 2 utiliza a segurança da rede Ethereum, só que com um custo extremamente baixo para fazer transações. Então, como todo mundo usa a camada 2 para fazer transações, as pessoas não estão gastando gas em Ethereum, não estão usando Ethers para pagar as taxas. Então, as redes de segunda camada vêm competindo com o Ethereum. O que essa atualização faz, basicamente? Agora, qualquer transação que seja feita em camada 2 do Ethereum, seja Arbitrum, Optimism, Base ou outras redes de segunda camada, elas vão contribuir automaticamente para queimar Ethers também. Então, hoje a gente só tinha queima de Ethereum na camada 1. Se você utilizasse a rede Ethereum, fizesse transações, aquele Ether que você gastou com taxa, uma parte era queimado para sempre. E assim o Ethereum, teoricamente, seria mais deflacionário. Só que, na verdade, ele ainda estava sendo muito inflacionário. Agora, com essa atualização, todas as transações feitas nas camadas 2 também vão queimar Ethers. Assim, o Ethereum ele vai ficar muito mais deflacionário. Então, até o momento, o maior problema do Ethereum estava sendo esse. Basicamente, as transações eram feitas na camada 2, assim não gerava queima nenhuma de Ether, e as pessoas que detêm Ethereum travam seus Ethers lá para fazer staking, e o staking ele gera novos Ethereum como rendimento e recompensa para quem está fornecendo liquidez para o mercado e fazendo o staking, né, para fazer a aprovação das transações, etc. Então, o Ethereum ele estava mais inflacionário do que deflacionário. Com essa atualização, eles tendem a aumentar o nível deflacionário do Ethereum, porque até as camadas 2 as transações vão queimar Ethers. Isso é extremamente positivo. E olha só que interessante. Hoje, qual que é o problema? 620 mil novos Ethereums entram no mercado porque são emitidos via staking. Então, ele é mais inflacionário. Em contrapartida, 350 mil unidades de Ethereum são queimadas, né, por ano. Então, tem uma quantidade menor, né? São emitidos mais Ethereum em staking do que queimados por ano. Então, ele é praticamente 40% aí inflacionário, né? Então, se a gente subtrair um do outro, ele tem 40% mais Ethereums novos do que Ethereums queimados por ano. Com essa atualização, as redes de segunda camada, elas têm o potencial de queimar aproximadamente 400 mil Ethereums por ano. Então, dessa forma, pela primeira vez na história, de fato, o Ethereum ele se tornaria deflacionário, porque enquanto são emitidos 620 mil novos Ethers, seria queimado ali mais ou menos 750 mil Ethereums anualmente. Dessa forma, este saldo fica mais positivo do que esse. Então, isso daqui seria um Ethereum deflacionário, reduzindo a quantidade de Ethers em circulação e aumentando ainda mais aquele processo de choque de oferta do Ethereum. Junto a essa atualização, tem outras coisas que também vão ajudar aí na utilização do Ethereum. Ele pode ficar até mais rápido, aguentar mais transações por segundo e também ficar um pouco mais barato em relação às suas taxas. Mas o principal está nesse choque de oferta. Se o Ethereum realmente se tornar deflacionário daqui para frente, isso traria um choque muito grande daqui a alguns anos, né? Não é para curto prazo, não é para hoje, não é para semana que vem, é algo para médio e longo prazo. Então sim, eu vejo coisas bem interessantes para o mercado de cripto, para o médio e longo prazo, apesar de que o curto prazo está sendo bem manipulado com relação a apostadores de alta, apostadores de baixa. Ainda temos o potencial de ter altas para liquidar os apostadores de baixa, mas depois o que vai mandar mais é o médio e longo prazo, né? Para os ativos continuarem tendo desenvolvimento e crescimento ao longo do tempo. Então sim, existem motivos para institucionais, ETFs, terem interesse no mercado de cripto, né? Seja Bitcoin ou Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Caso você queira começar a investir nesse mercado, utilizando uma corretora que não cobra taxa nenhuma, com o Ethereum mais barato do mercado, o Bitcoin mais barato do mercado, você pode utilizar a Quantifier no link da descrição. Colocando o cupom RCC, você ainda pode receber ali a maior recompensa do mercado, que seria até $250 em Bitcoin. Para receber essa recompensa, é só você ativar a sua conta de trading depositando $50 na sua primeira negociação. Caso você tenha alguma dúvida sobre como funciona a corretora, se ela é segura ou não, como utilizá-la, tem um link também do vídeo que eu mostrei tudo sobre a Quantifier, tem aqui na descrição. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Deixe o seu comentário também na sua opinião sobre essa queda drástica do Bitcoin e do Ethereum nas corretoras. Ele já entrou em bear market, tem perspectiva de alta ou não? E se você não deixou o like, também deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que eu te espero no próximo vídeo. Até lá!